Obrigado, Fernando. Bem, pessoal, então tá toda essa polêmica em relação a essa reprovação das contas trimestrais, né, do primeiro trimestre. Eu só quero ressaltar, gente, alguns pontos, que é o seguinte. Quando a diretoria executiva promoveu as demissões, e isso nós fazemos de maneira conversada, foi com a intenção de enxugar a folha de pagamento da Sejus. Hoje, o Estatuto permite que nós desembolsamos até 40% com folha de pagamento. Hoje, nós estamos desembolsando na casa de 22% a 25%, porque nós criamos um teto de 30% que nós batizamos de limite prudencial de despesa. Com o avanço do PJE, os postos estão ficando ociosos, os postos da Sejus. Então, o que nós fizemos? Lá, no começo da nossa gestão, em janeiro do ano passado, nós discutimos dentro da diretoria executiva a reestruturação administrativa da associação como forma de enxugar a folha. E isso vai gerar, para o orçamento do ano que vem, uma economia de aproximadamente R$450 mil. Todas as demissões que foram feitas, todas no âmbito da Sejus nessa gestão, foi discutida com as pastas diretoria de administração, diretoria financeira e diretoria jurídica. Não houve nenhuma demissão de cunho pessoal, muito pelo contrário. E todos os diretores concordaram por quê? Para enxugar a folha. Então, cada cargo que foi discutido para enxugar, que envolve os postos, é porque estava ocioso e precisava readequar os postos. Então você demite o funcionário e coloca o funcionário que atendia só um posto para atender 2, 3, porque a demanda caiu. Optamos por critérios impessoais. Como se demite quando você quer fazer uma estruturação? É um momento muito difícil. Trata-se de vidas das pessoas, certo? Só que nós optamos o quê? Por critérios salariais, maior salário, salário intermediário. E foi com base nessa premissa que a diretoria adotou o caráter das demissões, certo? Comunicamos essa estruturação ao Conselho Deliberativo por meio do memorando circular, comunicamos ao Conselho Fiscal por meio desse mesmo memorando no dia 17 de janeiro de 2019, certo? E seguimos aquilo que já é histórico na Sejus. Nunca nenhuma demissão, não há registro em ata, em nenhum lugar que possamos localizar, o valor da rescisão trabalhista foi discutido em algum órgão. Nós temos aqui, eu pedi para fazer um levantamento das demissões de 2009 para cá, algumas, não há nenhuma discussão em nenhum órgão. Teve demissão aqui, que a multa chegou a quase R$30 mil, não houve discussão. Por quê? Porque a verba, inclusive em gestões passadas, em conselhos passados. Por quê? Conclua, por favor. Para concluir, do momento que você opta para demitir um funcionário, você não pode dispor sobre a rescisão. É obrigatório pela CLT. Tá joia? Então foi com base nisso e são esses os fatos que eu trago à Assembleia. Obrigado. Boa noite. No dia 13 de setembro de 2019, um pouco atrasado, porque nós tivemos problemas na contabilidade, o Conselho Fiscal não conseguiu apreciar essas contas antes, porque não estava disponível os documentos necessários. O Conselho Fiscal fez um parecer, tá, opinando pela regularidade das contas do período analisado. Tá? Por que isso? Porque o entendimento do Conselho Fiscal é que demissão é competência do diretor administrativo. Tá? Não se faz necessário, até porque não foi extinto nenhum cargo, não houve mudança de cargo na carreira no cronograma, no organograma da associação. Então, o que acontece? Como não houve essa mudança de cargos, o Conselho entende que não há a necessidade de se consultar ou de se ter aprovado isso pelo Conselho Deliberativo. Tá? A verba indenizatória, o Conselho Fiscal também entende que é uma verba obrigatória.
Tá? Até porque quando esse cálculo é feito pelo contador, a diretoria a associação tem 10 dias para pagar a indenização. Ou seja, não há nem tempo hábil para que isso seja levado à deliberação do Conselho Deliberativo. Tá? Por entender assim, o Conselho Fiscal mantém o seu parecer. Tá? E o Conselho Fiscal entende que não houve nenhuma irregularidade na questão das demissões. Tá? Por isso, ele continua opinando pela regularidade das contas do período. Ok? Bom, pessoal, eu tenho 3 minutos para resumir aqui quase um ano de trabalho. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. É muito importante que vocês decidam os rumos da Sejus. Primeiro, eu queria que os senhores, e aí eu pedi para colocar o estatuto aqui, mas o computador ali deu pau. O artigo 16, no seu parágrafo 3º do estatuto, e aí, olha só, gente, quando eu entrei na Sejus, o estatuto já existia. Não foi criado por esse conselho. O estatuto já existia por conselheiros nobres que fizeram essa regra lá atrás. O deliberativo só cumpre. O que ele diz no artigo 16 da prestação de conta? O Conselho Fiscal, aprovando ou não as contas, remeterá ao Conselho Deliberativo para exame e aprovação em definitivo. Veja, pessoal, quem tem a competência de aprovar as contas do primeiro trimestre do ano eleitoral, em definitivo, é o Conselho Deliberativo. E aí, pessoal, as contas chegaram para nós no dia 16 de setembro. No dia 17 de setembro, nós encaminhamos, um dia após chegar as contas, nós encaminhamos um e-mail à diretoria executiva pedindo as contas, porque a gente analisa, não é o parecer do Conselho Fiscal. Está aí no inciso 4 do artigo 49. Compete ao Conselho Deliberativo examinar e aprovar, vírgula, após o parecer do Conselho Fiscal, vírgula, as contas. A gente não aprecia o parecer do Conselho Fiscal, a gente aprecia as contas após o parecer do Conselho Fiscal. Quem inventou isso, não sei, lá atrás, eu só estou cumprindo, porque é o estatuto. O Conselho Deliberativo tem que cumprir o estatuto, porque o estatuto foi votado por muitos que estão aqui, são fundadores dessa entidade. E em memória de vocês, o deliberativo cumpre à risca o estatuto. Se o estatuto está velho, ultrapassado, vocês, detentores do poder reformador do estatuto, que o modifique. Este conselho, preso, presidiário, prisioneiro das normas, vai defender as normas vigentes até a última instância. Pois bem, pessoal, chegado às contas, nós notamos que houve uma demissão. E aí o presidente da diretoria não omitiu. Ele informou realmente em janeiro que houve uma demissão, que houve 2 demissões, é isso? Só que aí o conselho registrou várias observações, está aí nas atas. Ei, explica para nós o valor, ei, explica para a gente, por parecer jurídico, se teria que ter manifestação da Assembleia, porque o valor está muito alto. Ei, por que demitiu sem justa causa? Por que está demitindo? A gente quer saber por que demite. O conselho é para isso. Estamos até hoje aguardando as respostas. Está aí o ofício de vocês. Foi enviado em fevereiro, foi enviado em março. Quando as contas chegou, porque esse problema era para a gente ter resolvido lá atrás, e só não foi porque as contas de março só vieram para nós em setembro, e mesmo assim, sob muita resistência, essas contas vieram. Sob muita resistência, o conselho não foi desidioso, está aqui, ó, ofícios, e-mails pedindo a conta. Então, pessoal, o conselho ele não está se metendo se devia demitir ou não, isso aí não é função nossa. A gente quer saber se a despesa originária da demissão foi feita pelos órgãos competentes. E aí não existe esse debate em nenhuma ata da diretoria. Não está lá a diretoria deliberando, diretoria delibera por reunião e tem que ter ata. Quando o presidente fala, olha, nós conversamos, aonde? Tem que dar transparência para o associado saber, inclusive se surgir contra. Não foi encontrado. Fizemos uma pesquisa de julho do ano passado até março desse ano, não foi encontrado nenhuma ata da diretoria executiva que deliberasse sobre a demissão. Portanto, 50 mil, um valor de uma demissão, está irregular com a norma, com o artigo 13 do Estatuto, e por isso o deliberativo rejeitou, não por política, não por politicagem.
técnica. Tempo. Bom, pessoal, conforme nós tínhamos aprovado, aí é o seguinte, nós vamos intercalar, beleza? Um fala favorável à aprovação, um contra, até dar os 10, beleza? Então, quem quer falar... Oi? Esclarecimento. Não, esclarecimento é só a mesa. Só um momento, a mesa está presidindo a reunião. Bom, pessoal, o que a mesa está informando que ela perguntou o motivo da rejeição. Qual foi o motivo da rejeição que consta no parecer? Foi que a despesa deveria ser autorizada primeiro pela diretoria e não por um ou dois diretores. Esse é o primeiro esclarecimento. O segundo esclarecimento é o seguinte, que cabe ao conselho aprovar ou não, isso aí é competência dele. Mas a gente tem que saber o seguinte, se ela iria primeiro para o conselho, se não me engano, de 5 a 10, a diretoria aprovaria. Sim, a despesa é verba. Ela tem direito a esclarecimento, a mesa está prestando. O Conselho Deliberativo ia deliberar se paga ou não. Ele não entrou nesse mérito. O conselho não entrou nesse mérito. Sim, o conselho só entendeu que a demissão gerou uma despesa que não foi deliberada pelo colegiado. Ok. Ok, pessoal, só um momento. Pessoal, só um momento, deixa eu falar. Não, a comissão é associado, pô. Ele não está. Pessoal, só um momento. A mesa prestou o esclarecimento e aí, se a associada não está satisfeita, não tem o que a mesa fazer. Foi publicado tanto no e-mail do edital, como em vários grupos de WhatsApp e está no site, no portal da transparência. Então, foi dado ampla publicidade ao parecer do Conselho Deliberativo, do parecer do Conselho Fiscal e também dos demais contratos. Ok, pessoal? Então é o seguinte, aqueles 5 associados que queiram falar pela aprovação das contas, por gentileza, traga até a mesa o crachá. E os 5 contrários. Saulo, favorável Rony, Jailton favorável, contrário Aldinon, Juno Rego contrário, Quaresma, não, é favorável, ok. Pessoal, tem mais 1, 2, 4, 5 vagas completadas aqui para falar favorável. Aqui é contra. Ok. Já completou os 5. Já. Aldinó, o Pita está dizendo que não tem a data precisa, que foi dialogada, a demissão. Não, é o 5 que vier, sorteio para abstenção. Ok. Não. Só tem 3. Bom, pessoal, então vamos lá. Já tem 5 para falar favoráveis e 4 para falar contrário. Eu só quero saber o seguinte, cadê minha credencial? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro, aqui, como a Assembleia definiu, por gentileza, o associado Saulo. Saulo. Então, passou a vez para a Sônia. Sônia, por 2... Cadê? Por 2 minutos, Sônia. Microfone aqui. 2 minutos, Sônia, por favor. Boa noite a todos. O que nós estamos agora por decidir realmente é muito sério, questões de contas com relação à associação, em que a diretoria é responsável. Eu acho que todos nós temos responsabilidade, agora já que está na Assembleia para decisão. Agora eu queria deixar bem claro para vocês que a aprovação ou não das contas interfere também na questão que a gente, da questão das candidaturas. Todos nós, da diretoria executiva, que estamos nos candidatando à reeleição, caso essas contas sejam rejeitadas, a gente não vai poder concorrer. Aí entra a fala do nosso
presidente do Conselho Deliberativo. Ele acabou de falar, todos aqui escutaram, foi bem claro em dizer que esse assunto não foi discutido na diretoria. Se não foi discutido em diretoria, só em algumas pastas, não tem como penalizar o restante dos diretores que estão concorrendo para a reeleição. Então, eu só queria que vocês observassem isso, para não penalizar todos desta forma. Obrigada. Eu não disse bem isso, mas para respeitar a Assembleia, na minha fala eu falo o que é que eu disse. Bom, para falar agora pela rejeição das contas, o associado Aldinon. Sônia, pegou sua credencial, Sônia? Tem que pegar, tá? Ok. 2 minutos, Aldinon. Aqui, ó, cadê o microfone, Sônia? Aqui. Obrigado, Sônia. Aldinon. Pessoal, pessoalmente, eu acho lamentável a gente se deparar com uma situação dessa. Mas esta Assembleia, mais que reprovar as contas, ou aprová-las, ela vai dar um recado para os próximos dirigentes que virão. E os próximos dirigentes que virão, se a Assembleia aprovar as contas, ela está dizendo aqui, ó, você pode decidir por você e mais um, que depois a gente resolve aqui. É para isso que essa associação foi criada? Foi para isso que essa associação, que muitos aqui hoje estão neste salão, contribuíram com taxa extra? Foi para isso? Não. Então, esta Assembleia tem que dar um recado muito claro para os próximos dirigentes que virão, para o futuro. E ela também tem que interpretar e, sim, obedecer o Estatuto. E por quê? Porque foi a própria Assembleia que criou. Foi a própria Assembleia que criou o Estatuto e o aprovou. E aí, o artigo 96, inciso 4º, ele diz assim: somente poderão ser candidatos a cargos nos órgãos sociais colegiados da ACEJUS os sócios efetivos e fundadores, na condição de funcionário ativo e inativo do Tribunal de Justiça, que cumprirem as seguintes condições. Inciso 4º, tiverem suas contas aprovadas integralmente, relativas ao primeiro trimestre do ano eleitoral, quando investidos em cargos na diretoria executiva da ACEJUS. Foi informado aqui que essa decisão da demissão não passou pela diretoria colegiada. Ora, se não passou, quem demitiu falhou por ação e quem deixou demitir falhou por omissão. Então, eu finalizo dizendo que é importante o recado que essa Assembleia vai dar para o futuro, e o recado é de rejeição de conta de quem ordena despesa sem cumprir o Estatuto. Próximo a falar, o Carlos Quaresma. Boa noite a todos. Eu quero enaltecer primeiro essa plenária lotada. Tem colegas aqui aposentados como eu, que estão aqui. E tem os novos servidores do TJ que estão aqui. Parabéns para vocês que vieram. O que fica estranho ver é o seguinte, é que tem um grupo de um lado e um grupo do outro, batendo palmas, tipo que condenando o outro colega. Eu sou do princípio o seguinte, diz na palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu estou falando isso? É porque é o seguinte, tem muita gente falando algumas coisas aqui por oportunismo. Seria bom se nós fizéssemos a Assembleia lá no fórum, para discutir questões salariais, condições de trabalho e tudo, e todos comparecessem, mas viessem espontaneamente. O que me deixa triste é que muitos colegas estão aqui que foram convocados, foram intimados a vir aqui em cima de algumas inverdades. O Conselho Deliberativo, a meu ver, por favor. Pessoal, vamos manter a fala, só parar o tempo aí, vamos manter a fala do colega. E aí ele está com a palavra, não necessariamente o plenário pode concordar ou não, mas ele tem o direito de falar. Pode concluir. Eu tenho a tranquilidade de falar isso aqui, gente, porque vocês estão aqui nesse prédio
uma diretoria, muito tempo atrás, adquiriu esse terreno aqui. Então, isso é um ganho da categoria. Eu queria que vocês só refletissem para não votarem no oba-oba, analisarem com calma, porque, dependendo do seu voto, da sua fala, nós estamos condenando e crucificando um outro colega. É isso que eu estou pedindo para que vocês reflitam. Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Conselho Diretor-Presidente, todos são, antes de ser diretores, eles são colegas nossos do trabalho, colegas do TJDF. Então, todos merecem o respeito. Conclua. É só isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado. O próximo, pega o seu crachá, ok? Agora, para falar, colega Juno Rego. Gente, boa noite. Fico tão feliz de ver todos vocês aqui. Significa que a nossa associação começa a mudar. A partir dessa assembleia, eu acredito que essa associação começa a mudar. Eu queria dizer para o Quaresma, que talvez ele não saiba, mas já foi realizada assembleias lá no fórum do tribunal. A última assembleia que eu me lembro, aprovou-se ali, por ser maioria, a diretoria executiva, contratos absurdos. Colegas do Conselho Deliberativo perderam as suas funções, tiveram até que entrar na Justiça. E uma outra assembleia trouxe os colegas aqui. Foram vocês que trouxeram o Conselho Deliberativo de volta. Foram vocês que elegeram o Conselho Deliberativo. Não vou falar mais nada para dizer que essa diretoria executiva, ela deixou de cumprir o estatuto. Uma vontade unilateral do senhor presidente, demitiu uma funcionária na expectativa de diminuir custos. Não foi isso que aconteceu. Essa diretora, essa funcionária foi demitida com direitos totais, com todas as vantagens pessoais que ela tinha. No entanto, ela entrou com uma ação na Justiça, que já tem decisão na Justiça do Trabalho. Direito da servidora, da funcionária, buscar o seu direito na Justiça do Trabalho? Sim, é direito dela. Outros virão. Essa funcionária substituiu uma funcionária do nível administrativo para o cargo de coordenadora geral. Ela continua recebendo como funcionária do cargo administrativo. Amanhã, essa funcionária também vai entrar na Justiça pedindo o cargo e o salário. O cargo ela já tem, mas ela não tem o salário de secretária-geral. Portanto, a gente tem que ficar atento. Não podemos permitir que essa diretoria executiva cause mais prejuízo aos servidores. A gente não pode mais se calar que contratos sejam feitos sem nenhuma discussão com os servidores. Portanto, eu digo para vocês, não vamos mais nos calar. Boa noite, colegas. É o seguinte, o parecer do Conselho Deliberativo estaria todo correto se não tivesse partido de uma premissa errada, uma premissa que está iludindo a toda a Assembleia. Fala muito lá do artigo 13, mas vamos ler o que está escrito lá. As despesas ordinárias previstas no orçamento anual, até 5 vezes o valor do salário mínimo, aí aqui tem entre vírgulas, quando relativas à manutenção, serão autorizadas pelo presidente da diretoria executiva. Aí tem as outras alíneas lá que fala os limites dos outros órgãos. Ora, esse limite é para questões de manutenção. Aqui tudo está sendo questão de manutenção. A interpretação que está sendo dada ao Estatuto é muito além do que o próprio Estatuto está dizendo. Então não cabe essa discussão de demissão de funcionário e parar em Conselho Deliberativo, não. Isso é prerrogativa da diretoria. A diretoria, na sua pasta do presidente e da diretora de administração, que tem essa prerrogativa. Agora, as questões trabalhistas são causas que têm que ser pagas. Não cabe a discussão em Conselho Deliberativo e nem em diretoria. Está bem claro no artigo. Só que isso foi omitido. Está falando só como se tudo que fosse feito tivesse que passar. E não é assim que o Estatuto está dizendo. O que nós queremos é que realmente seja cumprido o Estatuto. O Estatuto está bem claro. Tem que ser estabelecido que é prerrogativa da diretoria. Estava previsto em orçamento anual. Foi previsto ano passado verba para essas demissões. Verbas para isso, devido a tudo que foi explicado. Os postos da Sejus estão sendo esvaziados, não está dando mais lucro para a instituição. Então nós já previmos isso. E o Estatuto permite. Por isso é que eu vejo que
A Assembleia está sendo induzida ao erro, está sendo induzida por um caminho que não é o que está acontecendo de verdade. É por isso que eu peço que vocês reflitam. Isso é prerrogativa da diretoria, não tem que passar por conselho. Obrigado. Agora o conselheiro Armando, José Armando. Boa noite a todos. Eu queria discordar aqui do nosso colega Rony, quando ele faz essa interpretação quanto ao artigo 13. Realmente o artigo 13 no caput fala que as despesas até 5 salários mínimos referente à manutenção realmente são autorizadas pelo presidente. Mas ele esquece de falar que esse dispositivo se refere apenas às despesas de manutenção relativas ao caput. Na letra A do mesmo artigo, fala que as despesas superiores a 5 até 10 vezes o salário mínimo, elas são feitas mediante pesquisa de mercado, apurando-se 3 orçamentos no mínimo. Superiores a 10 até 70 vezes o salário mínimo, mediante fundamentação e tomada de preço específica aprovada pelo Conselho Deliberativo, que foi o caso. Mas, infelizmente, a interpretação do Rony, o que eu estou divergindo do nosso colega, porque ele quer induzir a achar que a parte da despesa... Só um momento, Armando. Pessoal, o Armando e todos vocês ouviram todo mundo de forma muito elegante, educada, e não seria justo com um colega que na hora que ele fala, que ele esteja fazendo uso da palavra, que os colegas desrespeitem. Eu vou pedir ao plenário que garanta a fala do colega, assim como ele garantiu a fala daqueles que aqui tiveram. Obrigado, Armando. Bem, lembrando sempre que quem faz a interpretação do Estatuto é o próprio Conselho Deliberativo. Então, se há dúvida da diretoria em qual é a interpretação que tem que ser dada a esse dispositivo, que seja feita, então, a consulta ao Conselho Deliberativo, e não fazer essa fala de que a Assembleia estaria sendo induzida ao erro por conta dessa interpretação que claramente restringe a questão dos 5 salários mínimos às questões de manutenção que são autorizadas pelo presidente. Isso aí é óbvio. Aproveitando a fala do Juno, essa despesa que foi feita pela diretoria, claro, obviamente é competência da diretoria, mas em decorrência dessa demissão dessa funcionária, como o Juno falou, ela deu entrada agora recentemente, já tem a decisão de primeira instância, de que o valor, só para concluir, o valor que ela está pleiteando na justiça de 174 mil consome praticamente a economia que a diretoria iria fazer ao longo do período que estão alegando. Faltou fazer esclarecimentos. Conclua, por favor. É isso, meu. Agora, Saulo Ferreira da Rocha. Bom, como de costume, eu não costumo usar os 2 minutos não, porque eu gosto de ser bem sucinto. Eu não vou aqui falar para quem já veio com opinião formada, que quer reprovar, que quer fazer algum tipo de vingança. Eu quero falar aqui para você que veio de boa fé aqui, que talvez tenha acreditado numa história. Você foi chamado aqui para fazer uma penalidade de um colega que está aqui dedicando seu tempo, deixando de estar com a sua família para trabalhar por você. Assim como foi garantido para o Armando, pessoal, eu isso, gostaria perfeito. Assim como foi garantida a fala dos demais, eu peço que o plenário mantenha sempre a gentileza e a elegância de garantir a fala dos colegas. Causa espanto mesmo, isso é comum no jogo político. Senhores, todas as demissões que foram feitas na Sejus foram feitas dessa forma. É muito estranho, porque esse mesmo conselho já aprovou as contas de outras demissões. Mas agora, na véspera de uma eleição, muda-se o entendimento. Não é assim que tem que ser feito. Vamos reprovar. Não é estranho isso? Estão aqui. Olha só, eu tenho aqui na minha mão 7 demissões de períodos anteriores que esse mesmo conselho acatou esse entendimento. E agora, por um oportunismo eleitoral, nós vamos reprovar, nós vamos colocar a pecha nos colegas que estão aqui trabalhando, que são maus administradores? É isso? Eu estou apelando para você que veio aqui de boa fé, que talvez tenha ouvido uma história que não é a realidade. E, por fim, eu só gostaria de ressaltar que a Corte de Contas do TCU, que é o expert em contas, ela coloca que as contas, quando tem uma irregularidade formal, uma forma que não foi obedecida, tem que ser aprovadas com ressalva. Não é causa de reprovação das contas, mas de aprovação com ressalvas, porque
essa irregularidade não causou um dano, muito pelo contrário. Como é que nós vamos ter um dano de 500 mil favorável? O que é isso, gente? Nós temos que refletir. Não vamos levar em conta aqui essa vontade eleitoral de reprovar e ter uma única chapa na eleição. Vamos garantir que as urnas decidam. Essa gestão foi boa? Essa gestão foi ruim? As urnas têm que decidir. Não vamos tolher do associado o direito sagrado de decidir, de ter o voto livre.